Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 30 de novembro, fechamento do mês. CTIP3 terminou o pregão em alta de 4,78%, com isso atingiu o objetivo da nossa operação, 25,71, foi a realização de lucro nesse papel, nesse ponto, após uma compra em 24,85, stop abaixo dos R$ 24,00. Então a ação até fechou melhor do que foi a realização de lucro, fechou em 26,30, com chance de continuar o movimento ascendente em busca da resistência aqui no semanal em torno de 26,90. Não faria entrada aqui já nesse ponto, aguardaria aqui no G60 para uma nova entrada, um fundo ascendente, tocando ali a média móvel de 13 períodos, nesse momento em 25,51. TBLE3, outra ação que foi comentada para entrada aqui através das videoanálises, gerou compra no dia 3/11, patinou e atingiu o objetivo em 28,69 neste pregão. Depois que atingiu o objetivo, entrou uma pressão vendedora muito forte na ação, realização de lucro, trazendo ela para baixo da resistência que ela vem respeitando há alguns pregões, R$ 28,27. Então a operação do dia 3/11 foi bem sucedida na TBLE3. Agora vamos destacar algumas ações aí no pregão. CEMIG 4 já havia comentado no radar do mercado uma chance de compra nesse ativo se conseguir superar os R$ 30,49. Ela fez isso das 16 para as 17 horas, gerando compra em R$ 30,50 com stop no fechamento do G60 abaixo dos R$ 29,66. Lembrando, o risco da operação era de 2,8%, o objetivo da operação em R$ 31,35. Mais 1% de alta, ela chega no objetivo. Pelo diário, gerou aí mais um pivô de alta nessa ação, com perspectiva de testar 31,58 a 32,08. O problema de entrar nessa ação em 31,02 e colocar o stop abaixo dos R$ 29,00, a mínima aqui R$ 29,73. Então o problema de entrar em 31,02 e colocar o stop abaixo dos 29,73 é o tamanho do objetivo. O risco é de 4,2%, o que é alto para essa ação, e objetivo em 32,32 tem que ultrapassar o topo histórico para atingir o objetivo, o que é algo ruim, zona de resistência importante, onde a ação pode ceder e a pressão vendedora. Por isso não seria aí interessante entrada pelo gráfico aí diário. Ideal seria recuar para buscar uma entrada nessa ação. Fechamento ali, um fundo, um novo fundo no gráfico de 60 minutos. Por enquanto a gente vai administrando essa operação no gráfico de 60 minutos. Vai que ela gere uma nova sinalização de alta depois de atingir o objetivo, recue e gere um novo ponto de entrada antes de atingir os 31,58 a 32,08. Vamos manter a monitoração nesse ativo. Gol 4, fechamento com alta de 7,06%, bom fechamento nessa ação, ainda respeitando aqui uma região de uma pequena congestão que ela atingiu, retomando aí o fechamento acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Seria importante superar os 13,70 para uma entrada em 13,71, com stop no fechamento de um pregão abaixo dos 12,92, risco de 5,9%, objetivo em 14,51, que é antes dessa região de topo de 14,61 a 14,90. Então seria interessante para uma entrada Gol 4 caso rompa aí os 13,70. A outra estratégia de entrada, essa seria uma, a outra é se abrir caindo, testa aqui os 13,28, média móvel em 13,24, gera fundo no G60, ponto de retorno de alta, compra, stop aqui embaixo da mínima desse fundo, projeta o risco da operação para cima. Então essa seria outra estratégia de entrada na Gol 4 antes mesmo de romper os 13,70, isto é, se abrir caindo. Rent 3, bom fechamento dessa ação, alta de 4,58%, a saída de uma região de congestão dela, aqui a gente teria aqui a resistência dessa congestão, vários topos nessa região, e aqui basicamente a região de suporte que ela vinha respeitando desta congestão. Então projetando a altura dessa congestão aqui para cima, dessa saída da congestão, o objetivo vai ficar aqui em torno dos R$ 28,82 a R$ 29,00. Essa seria a projeção de alta desse padrão aí de congestão chamado de retângulo. Uma entrada nessa ação em torno de 27,20 com stop no fechamento abaixo dos R$ 26,20 trará um objetivo da operação em torno de R$ 28,21. Outra forma de entrada seria direto nos 27,40 e stop aqui no fechamento abaixo de 26,20. O objetivo vai ficar bem próximo dos 28,82. Por que ficar mais próximo dos 28,08? Porque aqui ela tem uma região muito importante de resistência no semanal
de 28,08 até 28,60, local onde ela pode ceder à pressão vendedora. Então vamos ver se ela consegue abrir caindo, bater nos 27,20. Pelo G60, mesmo tipo de estratégia que eu comentei para a CEMIG 4, na verdade para a Gol 4, que seria aqui a formação de um fundo ascendente, stop abaixo da mínima do fundo, seria outra forma de entrada até de curtíssimo prazo na ação. Light 3 também fechou o pregão bem alta de 4,14%, retornando para cima da média, ainda respeitando a resistência dos 27,49, abrindo a possibilidade aí de uma entrada. Se entrar em 27,41, colocar o stop no fechamento abaixo de 26,48, o objetivo fica lá em 28,35, seria a projeção do risco, que é de 3,5%. A outra forma de ter um objetivo mais curto, abaixo de algumas resistências, como por exemplo essa aqui é importante, 27,90 até 28,30, então o objetivo está acima dessa resistência do semanal, seria interessante pelo G60, a entrada seria um stop aqui no fechamento abaixo de R$ 26,60. Na realidade, entrada aqui nos 27,41 e stop abaixo dos 26,60, que é uma operação pelo G60, oscilação acima da máxima da primeira hora de pregão e stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão, deste pregão do dia 30/11. Então seria essa operação com risco aí de 3%, reduziria um pouco e o objetivo já ficaria em R$ 28,23. Por último, TOTS 3. TOTS 3 também fechou o pregão bem alta de 4,65%. Nessa alta de 4,65%, ao entrar comprando 32,60 e botar o stop abaixo dos 30,85, o risco é de 5,4% e o objetivo da operação fica acima dessa resistência 33,41, mas ainda abaixo do topo histórico da ação, que é 35,79. Então a região de resistência mais forte fica nessa região dos 33,41 a 34,39. Outra forma é colocar o stop mais curto no fechamento do G60 abaixo da média móvel de 13 períodos, que está em 31,57. Se fizer isso, o stop da operação, o tamanho do risco da operação cai para 3,2% e o objetivo em R$ 33,64, que é abaixo, que é aqui nessa região dos R$ 33,41 até os R$ 34. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.